Deus vai falar conosco uma vez mais. O nome do Senhor há de ser glorificado. Pai, eu quero te exaltar, quero te glorificar, porque o Senhor nos deu um dia a mais a oportunidade de respirar o fôlego de vida, meu Deus, de ouvir a voz dos nossos entes queridos, de contemplar o céu, meu Pai, e saber que a tua misericórdia nos sustentou. Fala conosco, usa a tua filha, Senhor, traga uma mensagem aos nossos corações de uma forma poderosa, maravilhosa e especial. Senhor, eu quero pedir ao Senhor a tua presença sobre a nossa vida. Fala conosco como sempre o Senhor tem falado, uma mensagem de fé, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de esperança, meu Deus, porque eu creio que a tua misericórdia nos sustentou. Meu Deus, manifesta o poder da tua presença em um nome poderoso do Senhor e Salvador Jesus. Amém? E graças a Deus. Salta, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu louvo e exalto ao Senhor, porque Ele é fiel e poderoso, quando nos deu fôlego de vida para estarmos aqui, glorificando, bendizendo e louvacionando o nome dEle. Graças a Deus, Deus está falando no meio de nós, tremendamente, poderosamente. Bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus. E nessa manhã eu agradeço ao Senhor pelo fôlego de vida que Ele tem concedido para nós exaltar a Ele. Aleluias. A palavra do Senhor nos fala através do Espírito Santo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Exaltado e glorificado é o Senhor Jesus, que é poderoso e é tremendo, e o poder do Senhor se manifesta em nosso meio. Aleluias. Eu quero trazer, aleluias, ao coração da igreja, que Deus trouxe ao meu coração pela graça e o poder do Espírito Santo, mediante a palavra do Senhor Jesus. Aleluias. A nossa fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Somos libertos, transformados e curados pelo poder da palavra de Deus, que nos conduz ao caminho da salvação. E eu louvo ao Senhor, porque está presente em nosso meio tremendamente. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10 e o versículo 11. Aleluias. Deus, Ele é tremendo e é maravilhoso e é digno de adoração. Aleluias. Eu louvo a Deus, a todos que estão nos acompanhando via internet. Que a bênção do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó venha se manifestar sobre a sua vida poderosamente. Todos que estão presentes aqui no culto, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Deus tem uma palavra poderosa ao seu coração, essa que foi entregue numa madrugada, e eu louvo ao Senhor por ser canal de bênção, aleluia, para todos aqueles que são chamados pelo decreto do Senhor Jesus. Efésios capítulo 10, versículo 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Que a igreja pode se assentar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar dentro do teu ser, vai gerar algo tremendo sobre a sua vida, vai trazer um grande despertamento da parte do Senhor Jesus de Nazaré. Na minha carne já começa a tremer, de sentir o peso e a graça e a responsabilidade de uma palavra poderosa e tremenda, que abre a visão e o entendimento de muitos, liberta vidas e transforma, que traz a presença, o amor e a misericórdia de Deus. Deus já está falando em nosso meio, quando usou o pastor para falar sobre o profeta messiânico, profeta Isaías, que estava ali no meio de um povo de impuros lábios, e ele se deparou ali vendo que ele habitava neste lugar de homens de lábios impuros,
Mas ele, quando se deparou com o Rei da Glória, ele pôde contemplar, depois que ele perdeu o seu tio, o rei, qual talvez estava a confiança dele no seu tio. E quando ele perdeu o seu tio, ele pôde abrir o entendimento dele e ver que ele estava perecendo no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele pôde contemplar o Rei da Glória, que com a misericórdia enviou o anjo e purificou os seus lábios. Porque Deus, nesse dia de hoje, é tão tremendo e poderoso que Deus não quer que nenhum se perca, mas venha o arrependimento, venha o conhecimento da verdade. Por isso, quando o Senhor gerou ao meu coração essa palavra, 2 dias atrás, na madrugada, eu louvo e exalto aquele que vive e reina. Que o poder do Senhor se manifeste e a tua fé mediante o poder da palavra reveladora do poder do Espírito Santo para falar com a igreja do Senhor. Por isso que no início eu disse: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja do Senhor. A igreja somos nós, a igreja do Senhor. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. Quando o Senhor colocou esse versículo, esse início desses 2 versículos em meu coração, Ele está querendo trazer o despertamento para a igreja no século 21. Irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda, não é só uma, mas de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e cilada do diabo. O adversário das nossas almas, a incumbência dele somente para a destruição, de distorcer a palavra, nos tirar da verdade e do foco daquilo que Deus tem preparado para nós, que é a nossa salvação. Aleluias. E diante dessa palavra eu vejo conflitos espirituais, conflito espiritual do mal, conflito e descrito como combate da fé, que fala em Efésios, que o crente continua até ao galgar a vida do porvir em lutas e batalhas, tentações, aflições com o príncipe do século, deste século, com as potestades, contra a sorte espiritual da maldade. E para a gente chegar até o fim, temos que passar por várias situações de aflição, angústia, obstáculos, pessoas, situações que o adversário tenta armar cilada, jogar dados inflamáveis para nos tirar do foco da verdade, para nós não alcançar a salvação que foi concedida a nós, a vitória obtida pelo cristão, através do próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para que nenhuma carne se glorie, mas nós temos que perseverar na nossa salvação em Cristo Jesus, nos qual de redimiu, aleluias, da mão do maligno, do domínio do maligno. Ele nos deu essa oportunidade, e Ele falou que não ia deixar só, mas ia nos guardar, ia nos proteger. E nesse livro de Efésios, ali Ele fala para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, se revestir no poder do Senhor, na presença do Senhor, que o Senhor vai nos guardar e nos proteger de toda cilada do maligno. No presente, os cristãos estão empenhados numa guerra espiritual, travada mediante o poder do Espírito Santo, que opera dentro de nós, e muitas vezes se deparando com uma luta, que é a nossa própria carne, os desejos corruptos dentro de si mesmo, contra os prazeres ímpios do mundo, e todos os tipos de tentação, contra Satanás e suas forças, e que o crente é conclamado a viver uma vida separada do presente sistema mundano. Aleluias.
qual foi falado no início, que quando o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele se deparou que ele estava no mundo de pessoas com lábios impuros e ele estava no meio deles, mas ele pôde ter um encontro verdadeiro e ele viu que ele estava perecendo. Eu não sei de que maneira você se encontra no dia de hoje, mas o Senhor quer trazer um grande despertamento para a sua vida, que o maior foco e a maior presença e a graça do Senhor reveladora para a sua vida é a tua salvação, a preocupação que Deus não quer que nenhum se perca, mas venha verdadeiramente o conhecimento e o arrependimento, a sua vida guardada no Senhor, que o Senhor não vai te deixar órfão, não. Ele enviou o Consolador para te guiar neste mundo tenebroso das trevas, para te conduzir ao caminho da salvação e da verdade. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. E quando o Senhor, Ele bradou tremendamente 2 dias atrás na madrugada, onde Deus revelou esse poder dessa palavra em meu ser. E quando eu acordava, me deparava desse sonho que Deus me mostrara, e eu via, e ouvia, e contemplava, e eu tremia de temor, diante do mundo terrível e tenebroso, e qual muitos são levados. E aquela voz bradava, tremendamente falava, a concupiscência dos olhos. Eu falava, Senhor, e eu acordei na madrugada orando, buscando ao Senhor, e essa palavra não saía da minha mente, a concupiscência dos olhos. Eu falei, eu preciso buscar ao Senhor aquilo que o Senhor quer falar comigo e falar com a igreja do Senhor. E Deus, Ele é tão tremendo, é tão fiel. E essa palavra que falava ao meu coração, eu vendo tudo aquilo que Deus direcionando no culto de hoje, falando conosco. O desejo pecaminoso dos prazeres carnal, praticando na imaginação das pessoas. E o Senhor falava em meu coração, através do poder da palavra dele reveladora, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Bendito e glorificado é aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Eu louvo ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós, para nos despertar para aquilo mais ainda terrível que há de acontecer sobre as nossas vidas, sobre o mundo, sobre pessoas, sobre a igreja do Senhor. Deus, Ele tem uma preocupação e nos ama de tal forma, porque o arrebatamento, ninguém sabe a hora nem o dia, mas somente o nosso Deus já está próximo. Porque Jesus, quando Ele estava no seu ministério glorioso sobre a terra, Ele dizia para a gente contemplar os sinais e que ninguém nos enganasse. A verdadeira bússola do cristão e a verdadeira direção do cristão, através da revelação do poder do Espírito Santo, é o poder da palavra, qual o Senhor nos deu o livre-arbítrio, tanto para escolher as nossas decisões, como para a gente ter livre acesso ao trono do Senhor em oração, e meditar na palavra de Deus, e buscar a palavra do Senhor e examiná-la, para a gente não sair do caminho e da direção qual nos conduz à salvação. Bendito e glorificado é o nome do Senhor Jesus. E através dessa revelação, o Espírito Santo trabalhava em meu ser, e trabalha o meu ser poderosamente, quando ele fala a cobiça, a consciência da cobiça, o apreço pelos bens materiais.
prazeres sexuais, ganância por poder e dinheiro, soberba da vida, pessoas superiores, orgulhosas, arrogantes e presunçosas, e que distorcem o poder da palavra de Deus para obter lucros e não se preocupar principalmente com ele mesmo, com a salvação dele. Ele está visando o presente momento e o presente século, usando o poder da palavra do Senhor para não somente levar a própria vida dele à perdição, mas a muitos que estão seguindo a ele e sendo conduzido por ele. Mas que no dia de hoje o poder do Espírito Santo abra a nossa visão espiritual, nosso entendimento, para entender qual é a boa vontade do Senhor, que ninguém se perca, mas venha ter ao conhecimento da verdade e se desprender das coisas deste mundo, do sistema desse mundo, da enganação do adversário que usa as pessoas. Eu quero falar que desde o início foi assim. Quando Satanás, ele distorcendo a palavra de Deus para persuadir Eva. Se você quiser acompanhar comigo ali em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 5, a serpente, ela dizia dessa forma, em Gênesis capítulo 3, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E Deus tinha dado uma ordenância para Adão: comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comeres, certamente morrereis. E aí a serpente persuadindo, Satanás usando a serpente como a primeira reencarnação ali, persuadindo Eva: não é verdade, é que Deus não quer, Deus está sabendo, Eva, se você comer desse fruto do conhecimento da verdade, do bem e do mal, você vai ser como Deus. E ela estava introduzindo, distorcendo a palavra, mostrando que eles iam ter entendimento do bem e do mal, ia ser como Deus. E por isso que o Espírito Santo falava na madrugada, através do sonho que ele me mostrava, a concupiscência dos olhos. Quando são engoldados pelas concupiscências dos seus olhos, enganados no mundo de ilusão. E no versículo 3, capítulo 3, do versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, e ambos os olhos deles foram abertos. Olha, algo que a serpente, Satanás incorporado nessa serpente, distorceu a palavra do Senhor para enganar, a persuadi-la. Mas ela já estava olhando e cobiçando e desejando, achando aquele fruto agradável aos seus olhos, e se esquecendo do principal, o teor do mandamento de Deus, e o principal, a palavra de Deus que nos conduz à salvação, a qual Deus, Ele tem um modo e algo, uma bússola, uma direção para nos despertar do perigo, do ardis do maligno. Deus, Ele é tão tremendo e poderoso. E com isso Satanás pensou que ia frustrar os planos de Deus já desde o princípio.
Mas ele se enganou. Porque Deus falou, deu a sentença a cada um que o homem tinha que trabalhar com o suor do seu rosto, a mulher ia ter dor de parto, mas ia nascer um do ventre da mulher que ia esmagar a cabeça, que ele ia pisar na cabeça da serpente, que foi Jesus de Nazaré, o qual nos arrebatou do domínio do maligno, nos arrebatou das mãos dele, e nos dias de hoje está nos conduzindo para despertar os nossos olhos do sono espiritual. E nessa madrugada, 2 dias atrás, quando o Senhor me trazia a revelação dessa palavra, eu falava, eu vou meditar, eu vou buscar, Senhor, abre o meu entendimento, me dê direção no poder da Tua palavra, qual o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Aleluias. E ali naquela visão, naquela madrugada, quando eu entrava num lugar muito grande, muito espaçoso, muito grande, tinha muitas pessoas reunidas, de várias ramificações evangélicas, muitas pessoas ali, e tinha um palanque em volta, cadeiras assim ao redor, e fora no centro. Só que o que me chamava a atenção, que no centro não tinha cadeiras, somente um quadrado muito grande, onde que eu via que as pessoas estavam deitadas, como dormindo, mas estavam acordadas, e ali estava o pastor no meio delas, e as outras pessoas eram jovens, tudo sentado nas arquibancadas, distraído, conversando. E quando eu entrava ali, eu falava com alguns irmãos ali em Cristo, e conversava com eles, que ali estava uma igreja muito grande reunida. E quando eu me deparava, eu ia me despedir de todos eles, eu despedi de um a um, mas eu parava para olhar e contemplar. E eu cheguei no irmão e eu falava, mas por que vocês estão todos deitados, como dormindo? Nós estamos aqui. E ele dizia, nós estamos aqui, junto com o pastor, aguardando. Mas quando eu olhava para eles, todos eles estavam como dormindos, mas acordados. E eles estavam ali, e esse irmão falava, estou aguardando, estamos juntos com o pastor aguardando, estamos aqui sendo direcionados e guiados pelo pastor, mas eles estavam dormindo. E quando eu olhava dos lados, eu via que todos aqueles jovens, todas distraídas, conversando dentro da igreja. E quando eu me deparava, eu olhava para eles, estavam todos iguais, igual o mundo. Não tinha diferença de roupa, não tinha diferença nenhuma do jeito deles. E eu contemplava aquilo. E aí veio uma outra irmã e falou para mim, olha, para você ir embora daqui, a gente quando acabar a gente vai por baixo, que aqui é mais perto, o caminho é bem largo, mas você volta por cima da ponte. Lá vai ter uma cabine, ou um pedágio, no caso ela falou, ou uma porta, no sonho. Eu estou mostrando um modo simbólico para os irmãos entenderem. Ali você vai falar umas palavras para você atravessar e passar do outro lado. E quando ela falava em outros idiomas, outro idioma como eu tinha que falar. Eu falei, pode ficar tranquila, que eu vou saber voltar ali. Eu vou fazer esse trajeto voltando, mais longo, e subindo, que é uma subida, era uma ladeira, subindo uma ponte. Pode ficar tranquila que eu vou acertar, voltar para este lado. Por ali da onde que eu vim, eu vou voltar ali e vou passar do outro lado e não vou esquecer a palavra qual você me falou. Pode ficar tranquila, eu falava para ela. E quando eu ia mais adiante um pouco, antes de despedir,
dessa irmã que falava isso para mim. Eu fui levada até uma casa de um irmão, e eu cheguei na casa do irmão sem ele saber que a gente ia visitar ele. E ele estava fazendo algo escondido que não era para ser revelado. Eu quero te dizer nessa visão, quantas pessoas têm feito escondido diante dos homens, mas não têm escondido do nosso Deus. O homem pode matar a carne, mas o nosso Deus é aquele que, além de matar a carne, pode lançar nossa alma no inferno. Temos que tomar cuidado. Dos homens nós podemos enganar a tudo, mas de Deus não. Quando entramos dentro da casa do Senhor, levantamos as nossas mãos, sem ira, sem contenda, com as nossas vestes limpas e purificadas no sangue do Cordeiro. Ele ali está esquadriando, examinando o nosso coração e vendo a nossa vida diante do altar do Senhor. E quando eu acordava e olhava, e o Senhor falava sobre as concupiscências dos olhos, e quando eu me deparava e eu falava, e eu comecei a buscar ao Senhor dessa visão que eu tive da igreja, e eu lembrei do versículo que o Espírito gerou ao meu coração. A forma mais reveladora é o poder da palavra. E ele dizia: desperta tu que dormes, levanta-te dentre dos mortos e Cristo te esclarecerá. Ou em algumas traduções, te iluminará. As pessoas estavam vivas, mas dormindo como mortos, ou dormindo ali, mas vivos, mas estavam dormentes. O que eu quero dizer? Dormindos espirituais, vivos, mas dormindos espirituais. O pastor que conduzia essa igreja estavam reunidos ali, porque ele dizia: esse irmão, nós estamos aqui junto com o pastor, aguardando ele. Mas eles estavam deitados, que estavam todo no meio, num quadrado muito grande. Todos estavam deitados, mas com os olhos abertos. E eu falava: meu Deus. E o Senhor me trouxe essa palavra. Eles estavam dormindo espiritualmente. E quantos estão dormindo espiritualmente? Muitos têm distorcido a palavra santa e verdadeira do Senhor. O mundo de ilusionismo, o mundo do sistema deste século. Eu vou te trazer algo mais específico para você entender. Hoje na internet, alguns aplicativos, a gente pode baixar no nosso celular, ou até mesmo pelo WhatsApp, ou pelo Message, ou outros aplicativos. A gente pode colocar outra imagem no nosso rosto, definir o nosso corpo, mudar a nossa aparência, mas aí vai desejar, vai pôr algo mais bonito em nosso ser, vai desejar a cobiça dos olhos, o ilusionismo, o engano sendo introduzido de maneira sutil pelo adversário das nossas almas. Aí nasce o desejo no coração, a cobiça. E aí quando você vai se deparar com a realidade, a pessoa não é daquela maneira que estava se mostrando na internet. Ela não é na maneira que ela colocou o perfil dela no Facebook. Ela não é dessa maneira que está se mostrando. E Deus está nos despertando para sair do ilusionismo, para despertar a nossa vida e lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, e se levantar na presença e se revestir do todo o poder do Senhor. Sair do engano, seguir a verdade, a palavra do Senhor, sem distorção, sem nenhum engano, na pura realidade e essência que ela é. E o Senhor, eu vi aquilo naquele sonho, e o Senhor falava, comparando a um sonho. Muitas vezes é comparado com uma morte, em Salmo 13, do versículo 3, Davi, ele dizia ao Senhor, Salmo número 3, versículo 3, atenta em mim e ouve-me, ó Senhor, meu Deus,
alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Nós temos uma batalha espiritual. Não sei se é o tempo que tem passado. E o que me chamou a atenção, além desse sonho, o tempo pode fazer com que pessoas se fraqueçam, pessoas parem, pessoas começam bem, têm um encontro verdadeiro com o Senhor, mas no decorrer da sua caminhada, ele vai se esfriando, ele vai saindo do caminho com sutilezas que o mundo vai oferecendo, por causa dos seus olhos. Está talvez desejando, querendo as coisas deste mundo, em pleno século 21, e mais para frente, nós estamos em 2020, e nos anos mais para frente, muitas coisas de tecnologia vai acontecer e vai ter. Muito aquilo que nossos olhos vão ver e contemplar e falar: nossa, como que é isso? É verdade, parece tão real, tão surreal o que vai acontecer. E a gente sendo enganados ali, e talvez dormindo. E o que o Senhor está falando conosco no dia de hoje, mediante o poder da palavra de Deus, talvez eles que estavam dormindo, o Senhor quer tirar da dormência hoje a vida daqueles que estão dispersos e dormindo, para que não seja condenado com o mundo, para não cair na ira vindoura do Senhor, mas lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Aquele que faz amizade do mundo, o Pai não está aí, é inimigo de Deus. Voltai ao Senhor, lavai as vestes no sangue do Cordeiro. E o Senhor falava comigo, e Ele dizia: os que estão esperando no Senhor, talvez o tempo, o cansaço, a luta, as aflições da vida, as desilusões, situações adversas na caminhada, fizeram eles estar dormente, dormindo num sono profundo. Mas o Senhor, mediante a palavra dele, fala: levanta-te e resplandece, desperta tu que dormes, levanta dentre dos mortos e Cristo te esclarecerá. Deus tem um amor tão grande sobre nossas vidas, e o Senhor fala: aqueles que esperam no Senhor, não importa o tempo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E eu parei na madrugada, eu buscando ao Senhor, e pela direção do Espírito Santo, não é porque o pastor era de idade, não, é porque alguma situação aconteceu para vir essa dormência. Mas aqueles que estão guardando, esperando no Senhor, serão renovados na presença do Senhor, serão renovados as suas forças com uma presença poderosa do Espírito Santo. Por isso que no início eu li: revesti vós no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele dizia para a igreja: é uma luta declarada entre a carne e o espírito, os principados, as potestades, os príncipes espiritual da maldade que tem operado neste século que nós estamos. Não subestime o adversário das nossas almas. A palavra do Senhor nos afirma que Jesus, depois de ser batizado pelo seu primo João, foi conduzido pelo Espírito até o deserto para ser tentado por Satanás. E Satanás, se esquecendo que Deus, ele comanda tudo, é poderoso, tudo está nas suas mãos. O homem pode ter tudo em tuas mãos, mas a última palavra ainda é de Deus.
Satanás pode armar, arquitetar todas as coisas, mas o Senhor envia o anjo forte e guerreiro para destruir as obras das trevas, para dar escape, direção e vitória e livramento. E ele foi conduzido até pelo deserto, pelo Espírito Santo. E num desses versículos que fala da palavra do Senhor em Mateus, Satanás, ele transportou o Senhor num pináculo muito alto e mostrou toda a riqueza para ele. Ele pegou o nosso próprio Senhor, que era Deus em carne, e ele transportou o Senhor Jesus num pináculo muito alto e mostrou todas as riquezas e falou: se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Não subestime o nosso adversário. Nós vamos vencer essa guerra declarada que o Senhor já venceu por nós. É através da presença do Senhor e o poder do Espírito Santo. Se revista no Senhor, espere no Senhor com confiança, dependa do Senhor, como foi falado aqui, mediante a vida do pastor. Aguarda no Senhor, Ele é a fonte de vida nossa, a força divina em meio ao cansaço, em meio às nossas fraquezas, em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas provações. E ainda por cima, diante de tudo, o Senhor vai fazer nós como a águia, voar alto, sem sentir, e caminhar firmemente, sem se cansar e sem se desfalecer. Deus, Ele é fiel e poderoso. Espera no Senhor, mesmo que muitos tenham tido por tardio a promessa do Senhor. Quanto desde o tempo da minha avó fala: o Senhor vai vir para arrebatar a igreja, e nós já estamos no século 21. O Senhor diz que um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Aguarda no Senhor, que Deus venha trazer a proteção sobre a sua vida. Você que é casado, sobre a sua esposa, a esposa, respeitar o esposo, o marido, os filhos ser instruídos na palavra de Deus, viver em harmonia, viver em amor, não deixar que o amor venha se esfriar na família. O maior projeto de Deus é a família, mas o que nos conduz à salvação é o Senhor mediante a palavra dele. E a nossa salvação é individual, mas nós devemos perseverar e nos auxiliar, a família do Senhor, a nossa família, nos auxiliar para o caminho da verdade, do amor, nos auxiliando e nos ajudando. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E quando o salmista Davi, ele dizia isso, ele via, observava que muitas pessoas estavam dormindo espiritualmente e morrerão se não acordarem antes do tempo. Deus me trouxe essa revelação e o despertamento para falar para a igreja se despertar, para não estar dormindo espiritualmente, mas se levantar na presença de Deus e guardar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Somente para finalizar, eu gostaria de ler em Apocalipse capítulo 22, do versículo 10 ao 14, do versículo 10, e disse-me ainda, o apóstolo João, na ilha de Pátimos, teve essas grandes revelações do poder e da glória do Senhor. O livro de Apocalipse, das revelações futuras. E disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifique ainda. Eis que venho cedo,
Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o derradeiro. O primeiro e o derradeiro. O princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que também tenha direito da árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, que diante do caminho estreito, apertado, nós não venha querer pegar atalhos para nos conduzir do caminho que nos tira do caminho da salvação e da verdade. Vigiemos, buscamos ao Senhor. Deus está falando isso conosco porque Ele nos ama. Ele não quer que de maneira nenhuma nós se percamos da presença dEle. Quando Deus fala conosco, é porque Ele tem um prazer maior, que é nos trazer vida, e vida com abundância. Não se preocupe com nada das coisas desse mundo. Se você está se aguardando, esperando no Senhor, Deus, Ele é fiel para cumprir todas as promessas sobre a tua vida, suprir todas as suas necessidades, curar a sua vida, te libertar e te transformar a cada dia na presença dEle. Mas guarde a tua coroa, para que ninguém venha roubar a tua coroa, ou tirar o seu nome do direito da árvore da vida, que é a tua salvação. Irmãos, não espere nas coisas deste mundo, nem nos prazeres que este mundo oferece, que é tudo ilusório, tudo engano. Mas permaneça na palavra de Deus, que ela tem vida e vida eterna. Você pode ter certeza absoluta do que eu estou falando para você no dia de hoje. Quando você abrir teu coração verdadeiramente ao Senhor, e você falar com Deus, pode falar com o Senhor, que Ele vai te ajudar em todas as suas dificuldades, em todas as suas fraquezas, em todo o teu temor. Deus, Ele vai operar a libertação, mesmo com o adversário das nossas almas. Venha com tentação, venha com engano, persuasão, venha usando pessoas, porque Ele usa sempre pessoas mais próximas para nos tirar do foco, para nos separar da presença verdadeira do Senhor, para nos separar daquilo que Deus quer para nossas vidas. Mas nos guardamos no Senhor. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir para o pastor fazer a oração pelas nossas vidas no dia de hoje. E eu sou grata ao Senhor, com temor e tremor, diante da presença do poder do Espírito Santo, se incumbida de trazer a palavra viva e poderosa da presença e da parte do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha quebrantar a tua vida, que essa palavra venha surgir efeito sobre o teu ser, e é o próprio, você vai se lembrar que é o Espírito Santo falando contigo. Não pense que o acusador, ele só sabe acusar. Mas o Senhor, quando Ele nos traz o despertamento, é para nós desprender do laço do maligno. Mas Deus, Ele é fiel, porque Ele nos ama e tem amado a sua igreja, e não quer que nenhum se perca, aquele que foi comprado pelo sangue do Senhor. Cabe a nós entrarmos pelo caminho e pela porta estreita, e Deus é fiel para operar a nossa salvação, se nós permanecemos e perseverarmos nele. Não tem idade, não tem tempo, a hora é essa e é chegada. Que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Que a presença venha arder a chama viva do poder do Espírito Santo sobre os fiéis da terra, sobre os verdadeiros adoradores, sobre aqueles que não se corromperam, que não se venderam a sua primogenitura, que não se corromperam nos deleites dessa vida, mas estão guardando a sua veste no
sangue do Cordeiro. Seja renovado, seja cheio da presença, do amor do Senhor sobre vidas no dia de hoje. Que a presença do Espírito Santo venha operar no teu ser, venha envolver a sua vida. Bendito e exaltado aquele que vive. Recheasto e badasto e derra, rebadasto e deramanehete que iramanias, reumamiasto e badarabadasto e deramana, rechu e bedesto e deca, rominiquiesto e deramanahasui. Sobre a minha igreja, remanahasui, derrama os vestes novas, remahasui, reite bibiasto e barabadaria. Reishemeheke bastui ramastui damameheke kias rominiastui badaste kahasui reidekias rekarminiastui deka. Aqueles que esperam no Senhor têm a proteção do nosso Deus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo mal, e as nossas vestes são limpas, purificada no sangue do Cordeiro. Os grilhões, pela visão do Espírito Santo, grilhões são arrancados dos pés, que impedia pessoas de caminhar na verdade. Os fardos estão sendo tirados, o jugo pelo homem. Eu envio meus anjos, eu dou ordem a meus anjos ao meu teu respeito, para ortogar bênçãos e vitória sobre a igreja do Senhor. Receba que é da parte do Senhor Jesus. Oremos nessa manhã, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Amém, meus irmãos. Deus é fiel, é poderoso para operar milagre em nosso meio. Eu estava meditando, pode sentar. Eu estava meditando aqui na mensagem que a pastora estava ministrando aos nossos corações, uma mensagem de fé, uma mensagem de vigilância, de perseverança. E é verdade, chegou um tempo da história de Israel que o povo foi convocado para uma guerra muito terrível. E quando o povo se posicionou, os soldados de Israel se posicionaram no campo da batalha, que eles começaram a contemplar os inimigos da alma deles, eles começaram a recuar e temeram. A Bíblia diz que eles tiveram medo do adversário de Israel. Por quê? Porque o adversário de Israel naquele momento era grande, era imponente, colocava respeito, colocava medo. Oh glória! Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que o povo recua, os soldados vão recuar daquela peleja. Eles tiveram medo, se acovardaram perante aquela situação. Aleluia! Mas Deus lá do céu já estava contemplando a história de Israel, e como ele fez promessa para Israel, dizendo que toda arma forjada não prosperaria contra o povo de Deus. Deus, ele é fiel com a sua palavra. Talvez você está vendo o teu adversário e está querendo recuar, o seu joelho está tremendo, está dando um frio na barriga, o medo veio tentar tomar posse da tua alma, e você está tentando recuar da batalha, porque o teu adversário tem sido maior do que você, e você talvez olha e fala: Senhor, agora acabou, para mim não tem mais jeito, para mim não existe mais solução, esse adversário vai conseguir me destruir, essa dívida vai me destruir, o meu casamento está acabado, aleluia. Mas Deus está dizendo: seja como fui aleluia, com Davi o meu servo, porém pequeno, mas grande na minha presença, aleluia. Deus está dizendo: seja como Davi, não seja covarde, não seja medroso, vai para a batalha, porque Deus vai derrubar esse gigante e vai colocar nas tuas mãos, aleluia. Tem pessoa que corre do problema, tem pessoa que se acovarda diante da situação que está vivendo, igreja. E a palavra de hoje foi essa: não corra, não recua. Enquanto os soldados de Israel mais poderosos na guerra na época estavam correndo de Golias, do gigante Golias, você conhece essa história? Estava fugindo da aparência do inimigo. A Bíblia diz que Davi, um garoto, um menino,
Aleluia. Foi levar comida para os irmãos, estava lá também os covardes. Estava lá correndo também da batalha. Só ficaram de longe observando e tendo que ouvir a afronta do inimigo. Tem hora que é assim, irmão, nós ouvimos a afronta do nosso inimigo. Mas fique em paz, porque Deus já está levantando Davi na terra e vai envergonhar esse teu adversário. E o nome do Senhor será exaltado. Levanta a mão para o céu e dá glória para Jesus. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, Davi, quem era Davi? Um garoto que vivia com cheiro de ovelha em suas roupas, porque cuidava das ovelhas de seu pai. Davi pastoreava a ovelha. Davi tomava conta do rebanho. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Davi, quando ele vai à ordem de seu pai levar alimento para os seus irmãos que eram soldados, os mais velhos da casa, que eram soldados de Israel, que ele chega no campo de batalha, ele ouve a voz de Golias, falando bem alto. Se não tinha ninguém para enfrentar ele ali, quando Davi ouve a afronta do inimigo, Davi não corre para dentro da tenda e se esconde daquela afronta. Mas mesmo Davi sendo um garoto, um menino, um garoto, ruivo, de baixa ainda estatura, que estava na sua pré-adolescência, a Bíblia não vai dizer que Davi corre debaixo de seus irmãos e fala: quem é esse gigante, homem forte, valente na batalha? Agora Israel está perdido. Não, Davi não vai fugir diante da provação. Mas quando Davi ouve a afronta do adversário, meu amigo, Davi vai rasgar a veste, vai bater no peito. Eu vejo Davi bater no peito e falar: quem que é ele? Quem é ele? Quem é esse circunciso para desafiar o povo de Deus? Quem é ele para se levantar contra? Davi não corre, Davi não foge, oh glória! Mas Davi, ele se posiciona como um verdadeiro soldado, chamado por Deus, consagrado por Deus, escolhido por Deus, e fala: quem é esse circunciso para se levantar contra o povo de Deus? Quem é ele? Engraçado que quando Davi fala isso, Saul, que era o rei sobre Israel na época, que foi constituído pela vontade do povo e consagrado por Deus como rei, Saul vai olhar para o garoto e vai falar: você é louco? Todos os soldados que a gente enviamos lá, ele matou. Davi vai olhar para Saul e vai dizer: Saul, pois eu vou lá. Eita glória, a coisa mais gostosa que tem, meu irmão, é quando você encontra servo de Deus, oh aleluia, que é valente, é corajoso. Ele bate no peito, enfrenta Satanás e fala: diabo, na minha casa você não manda. Satanás, no meu casamento, no meu namoro, no meu noivado, na minha filha, nos meus negócios você não manda. Coisa mais gostosa que tem, meu irmão, é de ver um servo fiel se levantando e se posicionando como um verdadeiro soldado de Cristo. Por isso que o livro de Efésios, o apóstolo Paulo profetizou dizendo: tomai sobre ti todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astuta e cilada do diabo. Armadura espiritual ninguém vê, armadura espiritual ninguém consegue ver, somente Deus e o diabo conseguem contemplar, mas é só eles que precisam mesmo. Tomai sobre ti toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta e cilada do diabo. Toma as armas de Deus. Qual arma, pastor? Oração, jejum, consagração, palavra. A fé, que é o escudo, a palavra, que é a espada. Soldado covarde, meu irmão, ele pode até se revestir da armadura, mas ele não permanece firme. O problema está nisso, que qualquer um pode ser soldado, mas tem um porém. Vai existir soldado valente que não tem medo, e vai existir os covardes, que em meio às provações, em meio às dificuldades, em meio às afrontas, às adversidades, vai correr, vai se esconder, vai entrar debaixo da saia da mãe, do pai, do irmão, do primo, da prima, do cunhado, do sogro, vai se esconder. Mas soldado valente, que honra a farda, que veste, ele vai falar: eu estou pronto para a peleja, meu amigo, aleluia. O meu adversário pode ser 5 vezes maior do que eu, a minha afronta pode ser maior do que eu, mas eu não temerei. Quanto maior, melhor é o tombo. Eu vou em nome do Deus de Israel. Eita glória! A pastora diz aqui umas 3, 4 vezes: não para.
Não deixa as coisas desse mundo fazer você parar. Não deixa as concupiscências dos teus olhos fazer você parar. Não deixa. Não seja covarde. Seja fiel. Seja fiel. Mas pastor, foi a minha esposa que se divorciou de mim, foi embora. Não interessa, não para. Foi meu marido que me abandonou, foi com a outra. Não para. Pastor, é meu filho que está na droga. Já estou cansado de orar. Já faz 20 anos que eu oro por ele e nada acontece. Para mim chega. Covarde, não para. Não para, não desista. Não entregue aos pontos ao teu adversário. Você serve um Deus que é grande, que manda em tudo. Ele é campeão. Ele é valente. Ele é o rei dos exércitos, Senhor do Senhor, rei dos reis. Por mais que seja difícil, não para. A palavra de Deus ao teu coração, ao meu coração é essa: não para, não para, não retrocede. O tempo está chegando, aleluia, não abra mão. Quando Saul tentou acovardar Davi, o que me chama mais atenção é que Davi olhou para Saul e falou: pois eu vou lá, eu vou para a peleja sim. Esse incircunciso, esse camarada não sabe aonde ele está botando a mão. O seu adversário conhece você por fora. O seu adversário conhece a pessoa que você é por fora. Lemando que devachando araia. Mas o Deus que você, ele se esquece que o Deus que você serve conhece o íntimo do teu coração, esquadrinha o teu pensamento. O Deus que você serve esquadrinha até os seus rins, a palavra diz, aleluia. Ele te conhece por dentro e por fora, e foi Ele quem te escolheu. Vai para a peleja em nome de Jesus. Vai, Deus é contigo. Deus é contigo. Vai. Davi, quando ele chega diante dos soldados do rei Saul, que estava presente ali, vendo aquela situação caótica, terrível, Israel dado às mãos do inimigo, um homem só, de alta estatura, forte, valente, fez Israel se prostrar de joelho diante da covardia. E quando Davi vê aquela situação, meu irmão, crente que é fiel, crente que sabe o Deus que serve, crente que conhece o Deus que serve, meu amigo, quando todo mundo está se prostrando perante a situação difícil, ele vem com a voz profética e diz: Deus ainda está no controle da história. Quem manda em nós é Deus. Quem manda na minha vida é Deus. Nós não vamos parar, não vamos retroceder, não vamos voltar para trás. Deus ainda está no controle. Ele vem com a palavra certa. Saul falou: não, você vai, então faz o seguinte, coloque a minha armadura. Como assim, Saul? Como assim a tua armadura? Saul, um homem de alta estatura também, adulto, já um senhor. Davi, um garoto, coloca a armadura de Saul sobre os ombros de Davi. A armadura pesada, feita em aço, para suportar golpes de espada, para suportar flechas, couraça, armadura nas pernas, nos braços, escudo grande, espada pesada. Como é que Davi, um menino, iria lutar com a armadura que não era da sua medida? Davi confiava que a armadura que ele precisava vinha de lá do céu da glória, não vinha do homem da terra. Oh glória, o que isso pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você: coloque a tua confiança em Deus e não no homem. Coloque a tua confiança na proteção de Deus e não naquilo que o homem promete para você, porque o homem promete e não cumpre, mas Deus promete e Ele é fiel para cumprir na nossa vida o que Ele prometeu. Deposita a tua confiança nas armaduras do céu e não da terra, aleluia.
Davi tenta dar uns passos, está desajeitado. Por quê? Porque o que ele ia para a guerra não era dele. Vai para a guerra com aquilo que Deus te deu. O que é, pastor? É o chinelo havaiana mesmo. Vai para a guerra com ele. É a calça rasgada, pastor. Não tem dinheiro. Vai para a guerra com ela. Pastor, a minha Bíblia eu tenho ela faz 20 anos. Está igual a minha. Eu tenho ela faz 13 anos. Tem essa Bíblia. Está com a página caindo, mas não troco, está ali. Vai para a guerra com aquilo que Deus te deu e não com as coisas que são dos outros. Não, pastor, porque o fulano fez assim, eu vou fazer, eu vou dar certo. O fulano fez, arrebentou, porque aquilo Deus deu para ele. Quando a gente tenta fazer igual fulano, a gente se decepciona, porque o que Deus tem para mim, para você é coisa diferente. O que Deus tem para mim, para você é coisa nova, meu filho. Você não está entendendo. Deus tem algo sobrenatural para mim e para você. É diferente das coisas dos outros. Fazer assim porque ele fez, deu certo. Não, a armadura de Saul foi feita sobre medida para Saul. A tua, oh glória, é só uma funda e algumas pedras no teu bolso. Aleluia, fique em paz, meu filho. Você vai ganhar essa guerra com o teu estilingue mesmo. Aleluia. Deus usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para aniquilar os que pensam ser forte. Aleluia. Golias com uma espada que dava uns 2 metros de altura, um escudo poderosíssimo que pesava quase 1 tonelada. Irmão, eu li Davi com estilingue. Parece que eu vejo Davi escrito assim, Brasil de Davi. Parece que eu vejo Davi igual brasileiro, simples, humilde, e vai para casa com estilingue, meu amigo. Aleluia! Mas quando vai para casa, Jeová fala, eu estou com esse Davi, porque usa as coisas loucas e desprezíveis para confundir e aniquilar as que se parecem forte. Ninguém dá valor para a nossa história, para a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Mas existia um soldado que ele foi honrado, e ele foi honrado pelo exército dos Estados Unidos da América, que na época estava se constituindo como a nação mais poderosa do mundo, no final da Segunda Guerra. E a Bíblia diz, e a história diz que a gente está acostumado com a Bíblia. E a história diz que algumas tropas brasileiras, com mais ou menos uns 30, 40 soldados de vigilantes de patrulha. Para quem entende de guerra um pouco sabe o que é patrulha. Ajunta um pouquinho da tropa, se divide e vai fazer patrulha e vai procurar algum ponto estratégico que o adversário pode se colocar e bombardear a sua posição. Eles foram na patrulha rotineira, que todo dia fazia. E tinha um soldado ali que ele era do interior paulista. Só não sei a cidade porque eles não relatam na história, mas ele era do interior de São Paulo. Ele foi convocado para a guerra e participou da guerra, e ele estava nessa patrulha. E eles se depararam com um batalhão do exército alemão. Deram de frente, irmão, um de cara com o outro. Era coisa de 40, 50 metros de distância. Eles estavam em 30, mais ou menos em 30 soldados brasileiros. E sabe como que era que os alemãos sabia qual que era soldados americanos, soldados canadenses e soldados brasileiros? Como que eles sabiam quando era tropa brasileira que eles estavam brigando, guerreando ali contra? É porque a tropa brasileira eram todos misturados. A tropa dos Estados Unidos era separada. Os brancos eram junto com os brancos. Tinha o esquadrão das pessoas que era mais de cor, como eu, assim, neguinho, né? Tinha separado, eram separados. Eles lutavam separados em batalhões diferentes. E a única tropa que lutava junto, tudo misturado, era os brasileiros. Aleluia. Você vê, irmão, as coisas simples. Era o brasileiro que não tinha preconceito. As outras nações tinham preconceito ainda. Então lutavam separados. Se tinha um pelotão que era só branco, era só branco. O pelotão que era só pessoas escuras de cor, era só pessoas de cor. Mas a tropa brasileira era diferente na Itália. No Monte Castelo eles sabiam, olha, nós estamos lutando contra brasileiro. Por quê? Porque é tudo misturado. Olha lá, passou um moreninho correndo lá, tem outro parecendo um Hobbs lá no fundo. Ali, passou um branquelo agora, aquilo ali é brasileiro. Eles definiam qual tropa que era de qual país pelo esquadrão. E sabia que eles ali é brasileiro. Por quê? Porque está misturado. É preto, é pardo, é amarelo, é azul, é branco, é cor-de-rosa. É tudo junto, meu amigo. Aleluia, e glória a Deus por isso. E eles sabiam
que naquele momento se depararam com uma tropa brasileira. Presta atenção. E eles correram, começaram a atirar, trocar tiro ali, naquele confronto. E era bomba para lá, bomba para cá, granada para lá, granada para cá, tiro para todo lado e o pau quebrando. E eram 200 aproximadamente soldados alemão contra 30 soldados brasileiros. Mas o que mais me chamou a atenção, o que mais me atraiu para isso, foi que esse soldado, um soldado, ele pegou o fuzil, ele saiu correndo feito louco, gritando e atirando contra os soldados alemães. Um homem. E quando os alemães viram aquilo, levantou e saiu correndo, começaram a recuar. E quando as outras tropas viram que os soldados alemães começaram a recuar, eles partiram para cima também, porque um louco decidiu ir contra ele sozinho. Soldado brasileiro é tudo louco, irmão. Não mexe não. Tem um americano, um capitão do exército americano, que ele falou: o Brasil no tempo de paz, eles são considerados como uns gatinhos mansos, mas não mexe com a nação brasileira, porque você vai ver ele se transformar num leão. Aleluia. A nossa nação, o nosso país não valoriza a história do nosso próprio povo. Você sabia que a Marinha brasileira já foi considerada a maior potência mundial? Mas a nossa nação não valoriza a nossa história. Os nossos repórteres não falam a respeito da nossa história. Então isso passa despercebido. Tem muitas pessoas que nem sabem. Tem brasileiro que nem sabe que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial e foi bem sucedido e ganhou a batalha no Monte Castelo, na Itália. E até hoje, você vai na Itália uma vez por ano, no Dia dos Soldados, o Brasil é comemorado, é louvacionado pelos italianos, por ter libertado os italianos da mão dos alemães. E tem muitas pessoas brasileiras que não sabem da história do Brasil e falam que o Brasil é um país de qualquer um, é um país largado. Não é não, meu irmão. A nossa nação tem uma história, como a nação de Israel também tem a dela. E agora eu vejo esse soldado. Eu estava vendo esse documentário, eu estava imaginando Davi na vida desse homem. Eu falei: meu irmão, o cara é louco. Ele falou: já vou morrer aqui mesmo, então vou partir para cima e acabou. Ele pegou o fuzil, saiu correndo, gritando igual louco, atirando. Os soldados levantaram e se recuaram. E foram todos presos. Teve algumas baixas ali no momento, mas foram 190 soldados alemães presos, que a tropa brasileira conseguiu pegar por causa de uma pessoa, por causa de um doido. Tem hora que as pessoas olham para mim, para você, acham que a gente é louco. Aleluia. Louco não, meu amigo. A gente tem a presença do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Nós não vai recuar da batalha, nós vai partir para cima, nem que for com um soldado só. Davi partiu sozinho para a guerra. Davi não teve um pelotão que estava dando cobertura para ele. Davi não foi com armas avançadas tecnologicamente, não. Ele foi com uma funda, que hoje em dia é estilingue, né? A gente colocou a borracha, transformou a funda. Não precisa mais rodar, é só esticar e soltar a pedra. Foi só com uma funda. E a Bíblia diz que a pedra foi certeira no meio da testa do gigante. Interessante é que antes de Davi soltar essa pedra, Golias olha para Davi e vai zombar da situação. Vai falar: ué, não tem soldado aí? Agora estão me enviando criança. Mande soldado para que eu mate. Mal sabia Golias que aquela criança que ele estava vendo diante dos olhos dele, vindo contra ele para um combate, era muito maior do que ele e tinha muito mais poder do que ele. Oh glória. Tem vezes que as pessoas olham para mim, para você, e acham essa criança, esse menino, essa garota, não entende nada da vida ainda, não sabe das coisas desse mundo ainda, está tentando se aventurar em algo. Quero ver até onde vai. As pessoas olham para mim, para você, e colocam barreiras sobre a nossa vida, porque olha para a nossa estrutura, para a nossa aparência, e mal sabe que nós temos todo o poder que foi nos concedido por Deus. Por mais que o gigante, por mais que a situação seja grande, não desista de lutar. Não desista. Parte para cima do combate, porque Deus
vai te dar o gigante por vencido. Davi, quando acerta aquela pedra na testa do gigante, a Bíblia vai dizer que ele cai para frente com o rosto em terra. E quando o gigante cai com o rosto em terra, Davi vai cumprir aquilo que ele falou para o gigante: ainda hoje o Senhor me colocará você em minhas mãos e eu te matarei e arrancarei a tua cabeça. Você vem contra mim com espada, lança, escudo, mas eu vou contra ti em nome do meu Deus, o Senhor dos exércitos, o Rei de Israel. Aleluia. Vai contra esse problema na tua vida em nome do Senhor Deus. Se posicione em nome do Deus vivo. Fala: problema, eu vou contra ti a partir de hoje em nome do meu Deus. E Deus vai me dar vitória porque Ele é fiel na minha vida. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pela página. Um forte abraço, viu? Toma posse dessa palavra. A pastora ministrou uma palavra poderosa nos nossos corações. Eu creio que você tomou posse, está recebendo milagre aí na sua casa em nome do Senhor Jesus. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Pai, eu quero te glorificar. Eu quero pedir ao Senhor ao favor de cada um desses soldados que se alistaram no exército de Cristo. Meu Deus, que o Senhor possa colocar na vida deles as armaduras necessárias para eles usarem nessa peleja, nesse combate. Meu Deus, que eles não possam se acovardar perante a essa situação, diante desse problema, diante desse gigante que tem afrontado e tem tirado a paz dele e dela, Pai. Meu Deus, quem sabe as portas têm se fechado, mas mesmo que nós não tivemos recursos para lutar contra essa situação, nós ainda temos a funda, nós ainda temos a fé em nosso peito, ainda temos a fé em nossos corações. E eu peço ao Senhor, ó Deus de Israel, que o Senhor venha nos dar a vitória, que esse gigante venha cair, que nós não viemos recuar como soldados covardes que correm do combate, mas nós viemos permanecer fiéis. Pai, cubra cada um com teu sangue, dê a eles uma semana abençoada, livra de todo mal, de todo ataque do adversário, Senhor. Dê aos teus filhos a bênção que eles precisam. Os que estão se reconciliando na tua presença aí pela internet, Pai, cubra eles com teu sangue, fortaleça eles em sua presença, que nunca mais eles venham fugir como soldados covardes, não, mas que eles venham saber que a batalha vem é para nós enfrentar e ser vitoriosos e mostrar para os nossos adversários que o Senhor é conosco. Devassura calamandura pra cá. Meu Deus, tu és maravilhoso em nossa vida. Cubra-nos com o teu sangue, livra-nos da ira vindoura. Em o nome de Jesus, ó Pai, toma o controle da nossa história para a glória do teu santo e poderoso nome. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que a bênção do eterno Deus seja sobre a vossa vida. Muito obrigado pelo carinho, a sua presença enriquece o nosso culto também para a glória de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos.